Not long after our friend Carolyn Pouco tempo depois de nossa amiga Carolyn Erasmus começar a lecionar na Universidade Brigham Young, um grupo de novos amigos convidou para uma caminhada nas montanhas nos arredores de Provo. Carolyn não era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas sentia-se bem-vinda no novo círculo de colegas. Aceitou prontamente o convite para o passeio. À medida que o sol subia no horizonte, eles faziam o mesmo na encosta das montanhas. Então, perto das 10 horas, o grupo começou a procurar lugares para sentar-se. Carolyn pensou, que maravilha, como sabiam que eu precisava descansar. Ela também procurou um lugar confortável para estirar-se. Mas os participantes demonstraram uma seriedade incomum naquela pausa e alguns pegaram lápis e cadernos, enquanto um deles sintonizava um rádio. O que aconteceu em seguida mudou para sempre a vida de Carolyn. Um dos amigos disse, Carolyn, precisamos explicar-lhe algo. Hoje é o primeiro sábado de outubro e para nós não é só mais um dia ensolarado e com belas folhagens de outono. É também conferência geral da igreja. Como santos dos últimos dias, não importa onde nos encontremos ou o que estejamos fazendo, paramos para ouvir. Assim, vamos nos sentar aqui entre os carvalhos e pinheiros, contemplar o vale abaixo e escutar os profetas de Deus durante 2 horas. 2 horas, pensou Carolyn. Eu não sabia que ainda existiam profetas de Deus vivos, e muito menos que falavam por 2 horas. Ela nem suspeitava que eles fossem parar de novo às 2 da tarde por mais 2 horas. E depois a convidariam para ouvir em casa às 4 horas restantes no dia seguinte. Bom, essa altura já deve estar claro o fim da história. Ao ganhar dos seus alunos um presente em couro, contendo uma cópia das Escrituras, sentiu o amor dos amigos e das famílias da ala Sud que começou a frequentar e viver todas as experiências espirituais que desejamos aos pesquisadores. Carolyn foi batizada e confirmada um membro da igreja. Depois de ser apresentada à conferência geral naquele dia, sentada nas montanhas de Provo, a irmã Erasmus testemunhou, na sua própria vida, o cumprimento do convite profético de Isaías. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Estamos chegando ao fim de outra maravilhosa conferência geral. Fomos abençoados ao ouvir as mensagens dos nossos líderes, especialmente do presidente Gordon B. Hinckley, o homem a quem apoiamos como oráculo de Deus na terra, o nosso profeta vivo, vidente e revelador. Assim como os profetas fizeram em dispensações desde Adão até hoje, o presidente Hinckley reuniu-nos figurativamente numa espécie de prévia mundial da reunião do Vale de Adão de Amã. Amou-nos, ensinou-nos e deixou-nos sua bênção. Posso dizer com segurança que o desejo de todos os irmãos e irmãs que discursaram nesse fim de semana é que a conferência geral tenha sido tão edificante e, se necessário, tenha exercido um poder tão transformador na vida das pessoas quanto no caso da irmã Erasmus e outras milhares de pessoas que atendem anualmente ao chamado do hino Vinde. Ao profeta escutar, ouvir a voz de Deus. Na minha própria expressão de testemunho e gratidão pelas mensagens e significado da conferência geral, permitam-me mencionar pelo menos 3 coisas que essas reuniões semestrais proclamam a todo o mundo. Primeiro, declaram zelosa e inequivocamente que há novamente um profeta vivo na terra, falando em nome do Senhor. E como precisamos desse tipo de orientação. Vivemos numa época conturbada e difícil, vemos guerras no mundo inteiro
e problemas no nosso próprio país. Vizinhos à nossa volta enfrentam dissabores pessoais e provações familiares. Muitos estão acuados por temores e problemas diversos. Isso nos faz lembrar que quando as névoas de escuridão que envolviam os viajantes na visão de Leí da árvore da vida envolviam todos os homens, os justos e os injustos, os jovens e os idosos, os recém-conversos e os membros antigos. Nessa alegoria, todos enfrentam oposição em reveses e somente a barra de ferro, a palavra revelada de Deus, pode trazer-lhes a segurança. Todos nós precisamos dessa barra. Todos nós precisamos dessa palavra. Ninguém está em segurança sem ela, pois em sua ausência, qualquer um pode desviar-se por caminhos proibidos e perder-se. Como somos gratos por termos ouvido a voz de Deus e sentido a força dessa barra de ferro nesta conferência nos últimos 2 dias. Embora com pouca frequência, nos últimos anos, algumas fontes vêm afirmando que as autoridades gerais estão ultrapassadas nas suas declarações e que desconhecem o contexto atual e consideram algumas das nossas diretrizes e práticas defasadas e irrelevantes na nossa época. Como o menor dentre aqueles que foram apoiados por vocês, para testificar em primeira mão do caráter inspirado da Igreja, digo com todo o fervor de minha alma, que nunca na minha vida pessoal ou profissional fiz parte de nenhum grupo tão atento à realidade, que conheça com tanta profundidade as questões que enfrentamos, que estude com tanta seriedade o passado, esteja tão aberto às novidades e avalie tudo com tamanho cuidado, consideração e fervor. Testifico que a compreensão que esses homens e mulheres possuem das questões morais e sociais da atualidade supera de qualquer instituto de pesquisa ou grupo de especialistas de porte comparável que eu conheça em qualquer lugar do mundo. Presto testemunho pessoal de como são bons, de como trabalham com afinco e de como levam uma vida humilde. Não é algo insignificante o fato desta igreja declarar ao mundo que tem profetas, videntes e reveladores, mas nós o fazemos. É uma verdadeira luz no mundo em trevas, que resplandece nestas sessões de conferências. Segundo, cada uma dessas conferências é um convite à ação, não só na nossa vida, mas também para as pessoas à nossa volta, sejam familiares, pertençam à mesma igreja ou não. Esta manhã, o presidente Hinckley, com emoção, trouxe-nos a lembrança que este é o 150º aniversário da ocasião em que aquelas companhias de carrinhos de mão, enquanto a Conferência Geral de outubro de 1856 era convocada aqui no Vale do Lago Salgado, debatiam-se através dos derradeiros quilômetros congelados do Nebraska para verem-se logo engolfadas pela nevasca impassível do Wyoming. Ele mencionou a mensagem inspirada que o presidente Brigham Young proferiu aos membros naquela conferência geral de saírem e trazer os irmãos que estavam nas planícies. Tão certo quanto o resgate dos irmãos em perigo foi o tema principal da Conferência Geral de outubro de 1856, também o é nesta conferência. Foi-o na última conferência e será na próxima, em abril do ano que vem. Ainda que não enfrentemos nevascas, nem precisemos enterrar mortos no gelo. Há pessoas com dificuldades à nossa espera. Os pobres e cansados, os desalentados e deprimidos, os que se desviaram por caminhos proibidos, mencionados anteriormente, e as multidões afastadas da verdade, por não saberem onde encontrá-la. Eles estão todos ao relento, com os joelhos enfraquecidos e as mãos que pendem, e há tempestades a caminho. Eles só podem ser resgatados por quem tiver mais, souber mais e puder ajudar mais. E nem será preciso perguntar onde estão. Eles encontram-se em todas as partes, à nossa direita e à nossa esquerda, no nosso bairro e local de trabalho, em todas as comunidades, países e nações do mundo. Preparem os animais e o carroção, encham-nos com seu amor, testemunho e provisões de alimento espiritual e em seguida partam em qualquer direção.
O Senhor os guiará às pessoas com problemas se vocês abraçarem o Evangelho de Jesus Cristo, que foi ensinado nesta conferência. Abram o coração e estendam a mão para as pessoas que estiverem presas no equivalente do século XXI, de Martin's Cove e Devil's Gate. Ao agirmos assim, atenderemos às constantes súplicas do Mestre em favor das ovelhas desgarradas, dracmas perdidas e almas em perigo. Por fim, a Conferência Geral da Igreja é uma declaração a todo o mundo de que Jesus é o Cristo, de que Ele e seu Pai, o Deus e Pai de todos nós, visitaram o menino profeta Joseph Smith em cumprimento da antiga promessa de que o Jesus de Nazaré ressuscitado restauraria a sua igreja na terra e novamente haveria de vir, assim como para o céu os galileus o viram ir. Esta conferência e todas as outras são um testemunho de que ele aceitou vir à terra em pobreza e humildade para sofrer reveses e rejeição, decepções e morte, a fim de permitir-nos ser poupados de provações semelhantes no decorrer da nossa existência eterna. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta conferência proclama a todas as nações, tribos, línguas e povos a amorosa promessa messiânica de que a sua benignidade dura para sempre. A todos vocês que se julgam perdidos ou sem esperança, ou que creem ter errado demais, por tempo demais, a todos vocês que se consideram atolados nas planícies geladas da vida e acham que perderam o carrinho de mão no caminho, esta conferência torna a proclamar a mensagem imutável de Jeová. A minha mão ainda está estendida. Apesar de eu estender o braço sobre eles, afirmou ele, eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, caso se arrependam e venham a mim, pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor dos Exércitos. A sua misericórdia dura para sempre, e sua mão está estendida. O seu amor é o puro amor de Cristo, a caridade que nunca falha, a compaixão que subsiste, mesmo quando todas as outras forças desaparecerem. Testifico desse Jesus misericordioso, que esta é a sua igreja redentora, baseada no seu amor redentor, e conforme ensinou o livro de Mórmon, apareceram profetas entre o povo, os quais foram enviados pelo Senhor para profetizar, e novamente surgiram profetas na terra. Testifico que o presidente Gordon B. Hinckley é, em todos os aspectos, um desses profetas. Alguém cuja vida e voz apreciamos e por quem temos orado tanto. Ele agora concluirá esta conferência semestral. Por todas essas bênçãos e tantas outras bênçãos, dou graças neste período de conferência geral. Em nome de Jesus Cristo. Amém.